Olá pessoal, hoje a gente vai falar para vocês numa série de 3 vídeos sobre manchas e os despigmentantes, ou seja, aqueles ativos que a gente pode usar para melhorar essas manchas. Agora a gente está numa época super ideal para falar disso, porque começa a esfriar, a gente não toma mais sol, não vai mais para piscina nem para praia, né? Aí aquelas manchas que ficaram mais aparentes durante o verão, a gente acaba querendo cuidar delas, né? Eu fiz uma enquete com vocês semana passada, né, perguntando se vocês gostariam de saber sobre como que essas manchas aparecem, o que é uma mancha, o que é um melasma. E aí, assim, a maior parte das pessoas responderam que sim, que gostariam sim de saber. Então, por isso, eu acabei montando para vocês esses 3 vídeos, né, onde a gente vai vir num histórico de assunto, para vocês poderem entender um pouquinho sobre as manchas, como elas aparecem, né. Isso eu fiz muito resumidamente, porque na realidade é um assunto muito vasto, né? A gente teria muita coisa para falar e a ideia aqui também nem é eu dar aula para vocês, mas a gente trocar ideias e passar um pouquinho do conhecimento para vocês também entenderem essa questão de manchas, às vezes o quanto é difícil a gente ter um resultado tão rápido num primeiro momento, tá bom? Eu fiz um roteiro aqui comigo e aqui também para vocês, porque eu adoro, eu sou muito visual, eu gosto de desenho, e aí eu senti muita necessidade de explicar para vocês a questão da mancha, mostrando um desenho que tá ali, que eu já vou mostrar para vocês poderem entender, que eu acredito que vai ficar assim muito mais claro. Mas antes da gente chegar nisso, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que a gente fala de fatores biológicos que dão a coloração para nossa pele. Esses fatores biológicos são fatores naturais, por exemplo, os carotenos ou carotenoides que a gente chama, como a cenoura, a beterraba, mamão, urucum. O que eles fazem? Eles costumam deixar a nossa pele mais ou menos alaranjada. A hemoglobina, que é o componente que está no nosso sangue, o que ela faz? Ela dá a coloração uniforme para a nossa pele. Então ela que é responsável por essa coloração uniforme. E a melanina, né, que eu até assinalei aqui com um asterisco, essa sim é que é responsável pela nossa coloração de fato. Que coloração? Branca, levemente morena, como é o meu caso, né? E a gente tem classificado 6 fototipos de pele em função dessa quantidade de melanina que o nosso corpo produz, que vai desde o branco até a pele negra. Né? E aí então cada fototipo de pele vai ter uma quantidade de melanina dentro desse organismo, né? E aí eu pergunto para vocês sabem, né, tem noção de onde que essa melanina então ela é produzida? Ela é produzida num tipo celular que chama melanócito. Esse melanócito está presente na nossa pele, na epiderme, que é a parte mais externa da pele, né? E dentro desses melanócitos, a gente tem a reação da formação da melanina, né? Que é essa coloração em vesículas que a gente chama de melanossomos. Então, assim, ó, os responsáveis pela coloração da pele são os melanócitos. E dentro deles existem os melanossomos, que é onde está produzida essa melanina. E aí a gente vai ver que cada melanócito está ligado em aproximadamente 30 a 40 queratinócitos. Os queratinócitos são o maior tipo celular que a gente tem na pele. Então, a hora que a gente vê a pele aqui assim, ó, isso aqui é queratinócito, mas já bem envelhecido, que é essa porção mais externa, né? E a gente tem aqui, ó, os queratinócitos mais novos, né? E conforme eles vão envelhecendo, e aqui seria a nossa pele. Aí, ó, o melanócito, ele tá então preso entre 30 ou 40 queratinócitos. Ele é um tipo celular, ó, que tem esses dentes que a gente chama, né, presos a esses queratinócitos. E aí o que acontece? Como ele produz a melanina, né, lá dentro daquelas vesículas que são os melanossomos, dependendo às vezes do problema, que pode ser estresse, fatores hormonais, que a gente vai falar daqui a pouquinho, esses melanossomos, que são essas vesículas cheias de melanina, saem dos melanócitos. Tá? Ó, e eu não sei se vai dar para vocês verem, mas assim, ó, ficam pontinhos, que seriam essas vesículas, os melanossomos, saem de dentro da célula que tá com a melanina e ficam em contato com os queratinócitos. E isso
é que provoca a mancha. Então, assim, a saída desses melanossomos com o depósito, então, da melanina, que é aquela coloração marrom, nos queratinócitos, que é onde estão a maior parte das nossas células da epiderme, causando a mancha. E aí, os ativos de mancha, onde que eles vão atuar? Ó, em cima desses melanossomos, em cima, inclusive, dentro dos próprios melanócitos, né? Fazendo várias reações para que essas manchas fiquem mais claras. E aí eu vou contar para vocês o seguinte, né? Que assim, para a produção da coloração na pele, estão envolvidos nesse processo mais de 600 tipos de proteína e é o próprio fator que a gente chama os fatores gênicos. Então, ou seja, para a gente poder controlar, vamos dizer assim, esse processo que mancha a pele é muito difícil, mesmo porque a coisa não é tão simples assim, né? Então, assim, então nós vamos lá naquele melanócito que está produzindo aquele melanossoma que está saindo e manchando a pele, a gente vai lá em cima daquilo que está causando a mancha, tiramos aquilo lá e está tudo certo. Só que cada melanócito é uma célula e ele tem a sua reação, a sua expressão. Então, assim, às vezes um único ativo que a gente vai usar para mancha pode ser que ele não seja suficiente para fazer aquele clareamento todo que a gente quer, mesmo porque a gente vai ter uma quantidade X ali de melanócitos dentro da pele. Mas então vamos falar de melasma, que eu sei que é o que chama mais atenção e que todo mundo fica de olho, né? Falou melasma, é isso mesmo que a gente quer saber. O melasma nada mais é do que um tipo de hipercromia. A gente tem várias hipercromias conhecidas, a sarda é uma delas, né? E o que é uma hipercromia? É uma hiper é mais, né? Cromia de cor. É uma produção maior, então, da síntese de deposição da melanina, ou seja, quando aqueles melanossomos saem lá dos melanócitos, depositam a melanina nos queratinócitos, né? Isso causa a hipercromia. E quais os fatores que influenciam isso? Processos inflamatórios em geral, então por isso que a gente fala, né? Quando você fez algum processo inflamatório, às vezes caiu, machucou, ficou avermelhado, eu tenho uma maior síntese de produção de melanina, às vezes naquele local, sim, isso daqui pode dar um melasma? Pode. Então cuidado com buço, gente que tira buço, né, que fica tudo vermelho, não passa filtro solar. De um estresse oxidativo, né, que é o estresse que a gente vive mesmo no dia a dia. Radiação UV, né, que é o sol, a gente já falou disso. Fatores genéticos, né, minha mãe tinha, e aí, por exemplo, minha avó, né, então isso também influencia muito. E fatores hormonais, né, então assim, ó, por isso que na gravidez muita gente desenvolve melasma, porque a gente tem uma quantidade de hormônios circulantes muito grandes e os hormônios também são um dos fatores que aumentam a produção dessa melanina, né. E aí, só pra gente saber, existem 4 tipos de melasma. O melasma que a gente chama epidérmico, o dérmico, epidérmico ou dérmico e o indeterminado. Desses tipos aqui, ó, quem que vê, né, quem que faz esse diagnóstico para saber qual tipo é? É somente o médico, o dermatologista, tá? Com uma lâmpada que se chama lâmpada Wood. Então, assim, ó, vindo no nosso raciocínio, né, onde que a gente tem que cuidar, então, para que essas manchas não aconteçam? Usando vários ativos. Porque quanto mais ativos a gente associar, mais mecanismos de ação nós vamos ter para que essa produção de melanina seja interrompida. E aí a gente tem como os ativos a nicotinamida, o alfa-arbutin, ácido cógico, ácido tranexâmico, inaclear, cisteamina, entre outros. Então, no nosso próximo vídeo, eu vou contar para vocês de um ativo que chama nicotinamida, que eu adoro. E aí, eu peço para vocês que, se vocês gostaram, compartilhem, curtam a nossa página, nos esperem no próximo vídeo, que aí sim eu vou contar para vocês sobre a nicotinamida e o quanto ela é bacana aí na prevenção das manchas e melhoria das manchas.